dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um sábado do Evangelho aqui no KSSF. Hoje temos vários convidados especiais. Lina Kobayashi, Mauro Kaufmann e essa que vos fala, Márcia. É o nervoso. E após essa prece, eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje, né? Vamos participar com as perguntas, quem quiser participar, e vamos dar início à nossa palestra nesse momento. Então, hoje nós vamos começar em oração, e esse nosso estudo, ele foi baseado no Pai Nosso, na prece dominical que Jesus nos ensinou. E ela é uma prece concisa, mas, como diz Emmanuel, cada palavra ali tem um significado especial, e nós estávamos conversando sobre a importância hoje do sentimento, de nós colocarmos o sentimento nessa prece, quando a gente se dirige a Deus, quando a gente quer chegar mais perto dele. E nós, nesse momento tão único que a humanidade está passando, quantas pessoas não estão em prece, quantas pessoas não estão se ligando a algo mais alto, porque estamos passando por um momento difícil, um momento de desafio para a humanidade como um todo. Então, uma coisa que nós, nessa encarnação, a maioria de nós não vimos, não é? A não ser aqueles que já estão aí nos seus 100 e poucos anos, que talvez tenham alguma memória da pandemia anterior, mas como hoje as pessoas se ligam, se unem seus pensamentos, se unem seus corações por pessoas que estão do outro lado do mundo, por pessoas que estão... E como isso tem chegado para nós, não só o vírus, que chegou para o mundo inteiro como, né, uma enfermidade, mas as preces estão chegando, eu acho que as vibrações também daqueles que estão em prece estão chegando para nós, em nossos corações, estamos sentindo, estamos tentando aprender a sentir mais e melhor. E acho que a gente queria começar isso com uma história que está no Boa Nova, que se chama Oração Dominical, e Marisa vai contar para a gente essa historinha, né? Vou contar para vocês essa historinha aqui, com a pesquinha. É porque a oração, como Lina disse, é tão importante na nossa vida, né? Mas a gente fica sempre nessa incerteza, né, das coisas, né? Parece que é como se a fé ainda não tivesse consolidada e por isso há incerteza. E Humberto de Campos traz isso lindamente. Ele traz essa conversa de Pedro com Jesus, quando Pedro pergunta: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E Jesus responde: como não, Pedro? Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, com toda a sua justiça e sabedoria, onde as preces dos homens sempre vão procurar. Não tenha dúvida nunca, todas as nossas orações são ouvidas. Desculpa, Ok, nosso estamos Wi-Fi de volta. deu uma falhada. O Wi-Fi falhou, né? No entanto, exclamou respeitoso o discípulo: se Deus ouve as nossas súplicas, por que tamanhas são as diferenças das sortes, né? Por que uns pedidos são satisfeitos e outros não? E Jesus diz: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos seus servidores. Os trabalhos vão variar conforme a capacidade do nosso esforço. E é necessário que disponhamos o nosso coração a servir a Deus, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Então, estamos em atividades diferentes, em provas diferentes, em desafios diferentes, né? Era isso que ele queria dizer.
e temos que confiar em Deus. Aí ele diz assim: mestre, como nós devemos interpretar a oração? E Jesus diz: devemos interpretar em tudo. A oração deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus, né? É o nosso canal. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo e vai lhe restaurar as energias, porque Deus vai conceder luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural como a vida, como a respiração. Então, não adianta a gente apelar para a prece como se fosse apenas aquela válvula de escape na hora de um sufoco muito grande. A prece tem que fazer parte da nossa existência, como se nessa hora a gente lembrasse: poxa, Deus é o dono do mundo, é o Pai, é o amor, é a suprema beleza de tudo, misericórdia, justiça. Então, eu tenho que viver com essa aura, né, me cercando todas as horas, não é só na hora da dor, na hora da alegria, né? Na hora da tristeza, na hora que é por isso que quando a gente levanta, a gente dá bom dia a Deus às vezes, né? Na hora de dormir, às vezes na hora de dormir a gente lembra mais porque já passou um dia bem, né? E aí de noite, meu Deus, pelo amor, amanhã eu quero um dia diferente. Mas quando acorda, nem diz. Graças a Deus eu terei o dia que mereço ter, porque Deus está tomando conta, né? Sabe uma coisa que me lembrou isso, assim, quando Jesus fala assim: Pedro, lógico que o Pai escuta todo mundo. Assim, eu pensei, eu como mãe e os meus filhos, né? Eu me colocando na posição de poxa, que alegria que é quando um filho nosso liga pra gente: mãe, você tá bem? Né? Não precisa, assim, geralmente meu filho, às vezes eu tenho que confessar que quando ele me liga, me dá arrepio, assim, que eu não sei, meu Deus, quanto vai custar. Mas, né, quando as crianças ligam pra gente, então imagina Deus, quando, né, só para pedir, ou só para, às vezes só para falar assim: oi, né, estamos aqui. E a outra coisa para a gente pensar, muito importante sobre tudo que está sendo dito, né? Nós já sabemos já tudo que a gente estuda no Espiritismo, o poder do nosso pensamento, né? A maneira como a gente se conecta com o padrão vibratório que temos. E é importante a gente lembrar que no momento da prece a gente estuda e aprendemos por Honório, né? Que nesse momento a gente consegue se elevar a patamares que normalmente nós não estamos conectados. Então, deixando bem claro, no momento da prece, é como se fosse uma ferramenta que Deus nos colocou para que a gente possa, então, alcançar esses espíritos de mais luz, onde no nosso padrão vibratório do dia a dia nós não estamos conectados, a não ser pela prece, porque no momento da prece a gente se eleva até a esse ponto onde esses bons espíritos estão e nós conseguimos nos conectar com eles. E outro ponto importante, que acho que Jesus também estava comentando com Pedro, é com relação ao sentimento. A Lina começou aqui também falando a respeito do sentimento. E não é só o sentimento de sentir. No começo eu tinha comigo que eu acho que não, eu preciso sentir quando eu estou orando. Mas é o sentimento com relação ao que você está querendo sentir. Né? O que nós estamos conversando com o Pai? São com relação aos assuntos do espírito ou às vezes a gente mistura e coloca um pouco os assuntos da matéria? Porque o Pai está para nos ouvir com relação aos assuntos do espírito. Porque nem sempre a gente precisa se lembrar que nós não entendemos as provas, os destinos da vida. Às vezes achamos, puxa, mas tem alguma coisa de errado acontecendo, porque eu não mereci isso. Mas a gente não consegue se aperceber e se acalmar para entender que aquilo é para a nossa ajuda, para o nosso crescimento. Então, sempre atenção sobre como fazemos o pedido, como nos conectamos nesse momento, qual o sentimento que estamos colocando nisso. Que é o que Pedro vai falar agora, né? Porque isso é que vai dar o grau dessa sua conexão com Deus, senão não adianta, né? Aí Pedro diz assim, olha, Jesus diz a Pedro, né? Enquanto orares, pedindo... Qual o sentimento que estamos colocando? Será que houve um eco aqui? Porque estamos
vai dar o grau da sua conexão com Deus, senão não adianta. Aí Pedro diz assim, olha, Jesus diz a Pedro, né? Enquanto orares, pedindo... Será que houve um eco aqui? Porque isso vai dar o grau da sua... Né? Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, que é a parte, né, material que Márcio falou, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Olha aí. Quer dizer, qual é a energia que eu me envolvo para me dirigir a Deus? É só a da aflição? Não. A fé tem que conduzir esse encontro, né? Esse grande encontro com o Pai. Tem que ser a fé. E né? quando a gente estuda a prece, os tipos de prece, a gente vai ver que existem umas preces que são bem horizontais, assim, que fica aqui onde a gente está, né? A gente pede assim, o chão da gente, a casa, o carro, a comida, e outras preces que sobem, assim, que tipo de preces são essas? Né? Essas que sobem, que vencem barreiras, que às vezes são preces de crianças, né? Nós temos histórias de preces de crianças, às vezes são os momentos que a gente está realmente passando por um momento difícil, de dor, doloroso, mas que é quando a gente consegue se livrar um pouco do nosso... dessa nossa, esse nosso nível aqui, subir um pouquinho mais, né, a frequência. Isso me lembrou porque a maioria das pessoas, né, a gente vê que olham, principalmente os estudos que são feitos a respeito da prece, um livro que venha falar sobre a prece, sempre pensa assim, não, isso aí não interessa muito, eu já sei, né? Como se fosse uma coisa simples. Eu acho um dos assuntos mais tenebrosos da gente incorporar no nosso dia a dia, né? Porque tem coisas que a gente aprende mais rápido. E essa conexão com Deus, ela é difícil, às vezes, da gente acostumar a fazer, porque a nossa vida é na matéria. Né? Os nossos interesses, os nossos desejos da matéria, eles são do nosso dia a dia, de toda hora. Então, na hora que a gente tem que separar essas vibrações para poder encontrar uma vibração que realmente vai impulsionar, como Lina disse, né? Porque a prece tem esse direcionamento. Ela pode ser completamente descendente, ela pode ser oriental, como ela pode ser horizontal, como pode ser vertical. Então, a gente quer entrar em contato com Deus de uma maneira que a nossa conversa nos leve a subir de foguetinho, igual aquele foguete outro dia foi, né? E não ficar no mesmismo. Por isso que ele diz, quando orares para a satisfação de seus desejos de capricho, é possível que você se retire da prece inquieto e desalentado. Imagine, você vai ali, entrar numa conexão com o dono da vida, aquele que pode lhe fornecer um pensamento, um sentimento, um direcionamento que vai lhe, não é resolver os seus problemas, mas vai lhe acalmar o espírito para você tomar posições na vida material. Mas se eu vou ali só pensando que eu tenho que falar sobre aquilo e que aquilo é como se estivesse exigindo, às vezes a gente exige na prece, né? Por que não eu? A gente discute com Deus, é terrível isso. Então parece que quando a gente acaba a prece, custa até de dormir, não adiantou rezar, como você diz assim, não adiantou. Você liga até para alguém, reza aí para mim, porque eu rezei aqui, não deu nada. Sai mais pesado do que quando entrou. Mas sempre Jesus diz que você solicita as bênçãos de Deus a fim de compreender a vontade dele, a vontade justa e sábia. A teu respeito, receberemos pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Não é a solução, né? Porque a gente é tão ainda pequeno e ignorante que a gente quer, como alguns filhos são, né? Às vezes chega e quer, não, eu só vim aqui te pedir o dinheiro, não vim ouvir. Não, mas eu tenho que lhe dizer, filho, a consequência disso e disso, né? Mas a gente entende porque são crianças, como Deus nos entende. Como assim, nesse patamar ainda mentalmente infantil, espiritualmente infantil, a gente pensa mesmo que as soluções vêm de fora, né? A gente ainda não entende que as soluções estão dentro de nós.
Cada um tem o seu caminho, cada um vai conseguir a força, a coragem e já tem as condições para fazer aquilo que veio fazer aqui. Então, não adianta querer dar um passo maior, fazer algo que já está na próxima série, né? Quando eu ainda estou na 4ª série, já querer resolver o problema da 8ª, e sem ter as ferramentas e os ensinamentos e o conhecimento e o amor suficiente para fazer isso, mas a gente fica pensando, então o professor vai trazer para mim a resposta. Não, as respostas estão em mim, né? Mas eu tenho que aceitar o quê? O tempo, às vezes, o tempo de Deus, os ensinamentos que ainda me faltam, a capacidade que eu ainda não tenho, né? Se eu tenho 5 anos, eu ainda não tenho capacidade de dirigir um carro, então, por mais que eu peça ao meu pai um carro, não tem como, né? Eu não tenho minha ainda. E a consciência do fazer, né? Porque às vezes o filho vem pedir querendo que você dê a solução ao problema dele. Não, mas o nosso pai também espera sempre, a nossa contribuição é que a gente faça a nossa parte, né? A partir de que estamos fazendo a nossa parte, com certeza, ele sempre será guia, sempre nos orientará, os espíritos sempre estão juntos de nós, para nos intuírem, nos ajudarem nos momentos difíceis que nós passamos. E aí entra a sabedoria de Deus, porque ele sabe mais que a gente, sabe o que a gente faz. Sabe que a gente está pronto ou não. É como a gente sabe o que o outro, né, o filho vai passar por ainda ser criança, ser jovem, não está ainda preparado para algumas coisas. Mas é por isso que a gente não entende, às vezes, porque a dor demora de passar, porque aquela situação difícil não chega a um final, né? E se a gente prestar bastante atenção, vai chegar ao fim da vida, se a gente fizer um balanço, né, da caminhada toda até o final da vida, se a gente faz no espiritual, a gente vai ver realmente o que foi que deu para ser resolvido e o que não deu. E o que não deu não foi falta da misericórdia de Deus, não foi o amparo do alto, é porque ainda não estávamos prontos para aquilo. Então, temos que conviver, às vezes, com algumas dores, com algumas dificuldades durante toda a vida. Não vai adiantar, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, às vezes, de uma maneira tão boa, através da prece. A gente ganha força, arrecada força e consegue conviver com o mal que ainda há em nós, que não dá para, rapidamente, a gente destrinchar aquele novelo, né? Porque somos um emaranhado de vidas, muitas Sim, vidas. Somos legião. Né? Uma legião. Então, é muita gente dentro de nós que não vai ser essa personalidade, esse persona de hoje, que vai conseguir fazer isso, né? E por isso precisamos de ajuda, por isso não podemos ser, né, autossuficientes, né? E aí Pedro, reconhecendo que o assunto estava interessando de sobremaneira aquela pequena comunidade que se reuniu ali diante de Jesus, ele pediu a Jesus: Senhor, então ensina-nos a orar direito. Ora, se também estivéssemos lá com ele, na hora, né? Então, tudo que eu estou fazendo até agora não dá certo. Então, Jesus, pela primeira vez, nos legou a oração dominical. Isso sim, só uma coisinha que eu queria falar, que isso mostra também como Pedro e como os apóstolos naquele momento, eles foram humildes, não é? Se reconheceram que eles não sabiam, que eles não estavam fazendo direito, pediram ajuda, porque a gente, é tão difícil às vezes a gente pedir ajuda, né? A gente fica naquele orgulho bobo de falar assim, não, eu sei, eu posso, e as coisas vão melhorar, e às vezes uma palavra amiga, um conselho, alguma inspiração, assim, de repente abre um novo caminho. Mas aí ele começa com o pai, né? Ele começa com o pai, quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair lá de baixo da nossa base e tem que fazer um esforço de elevação. Né? A gente tem que se dirigir, entender que existe algo maior, existe algo que sabe mais, que entende melhor, que tem uma visão do todo e que vai nos ajudar, que tem a capacidade e o poder e o amor suficiente para nos ajudar. Mesmo que o ajudar seja deixar a gente seguir aquele caminho, né? Deixar a gente patinar um pouco ali. Imagina se você tem um filho, um bebezinho que está aprendendo a andar. Cada vez que cai, você pega no colo e nunca mais vai deixar ele andar. O que vai acontecer? Não é? Nunca vai aprender a andar.
Então, ter essa noção de que às vezes vai cair. E uma coisa importante que eu achei que ficou, né, que Humberto de Campos traz nesse final do texto, até aí, é essa necessidade de se elevar, mas colocando o amor acima da dor, né? Ele bota, colocando o seu amor acima de todas as coisas. Então, normalmente, quando a gente vai falar com alguém sobre alguma coisa muito importante, a gente não pode ir desesperado, atropelando Ou só com a ali, razão. ou só com a razão, não pode. Então, a gente tem que ir com sentimento. Eu falo muito isso assim, lá em casa, assim, porque eu vou ver um emprego, vou ver uma coisa. Você assim, olha, vá já querendo assim que aquele posto seja seu. Mas para isso vocês têm que se colocar como subserviente ao que você vai ver lá. Então a pessoa que vai te entrevistar, que vai te ouvir, tem que ver uma pessoa que quer e precisa daquele lugar. E não porque muita gente chega, não, vou chegar lá e dizer, né? Não, diga, olha, eu me preparei para isso, eu gostaria, isso vai me fazer muito feliz. Coloque sentimento numa coisa que é puramente material, que o sentimento cabe em tudo. Né? E eu acho interessante como Jesus coloca assim, Pai Nosso, ele coloca a lei, né? Primeiro, a lei assim, ame o Pai acima de tudo, ame a Deus acima de tudo, e ao próximo e ao seu semelhante como a si mesmo, né? O Pai e o nosso, que traz todo mundo que está em volta da gente. Então, em duas palavrinhas, ele já colocou, né? Ele já deu início, assim, a todo a toda a lei maior que rege o universo. Exato. E uma coisa que também a gente lembra, porque tem momentos que Jesus fala dele, né? Eu sou filho do Pai, como se o Pai fosse só dele, não nosso. Mas na hora da oração, na hora que você se dirige ao Pai, todo mundo é igual. Aquele que sabe mais, aquele que está mais elevado espiritualmente, aquele que está no chão, o Pai é nosso. Né? Então, isso é fantástico. Por isso, essa trilogia também. Né? E essa primeira frase já nos remete a uma série de pensamentos. Né? Primeiro, quanto é gostoso, né, a gente começar sabendo que então tem sim um Pai, que nós em nenhum momento da nossa vida a gente está sozinho, né? A todo instante tem um Pai que olha por nós, né? E não é o nosso Pai aqui na Terra, é um Pai que está acima disso tudo e sempre está do nosso lado. E o outro ponto importante é como a Lina falou, né? Que é nosso, quer dizer, não sou só eu. Então, a partir do momento que é nosso, eu posso fazer o exercício, quem é pai, né, de se colocar com seus filhos. E você aí passa a ter um novo entendimento. Eu falo assim, preciso tomar cuidado com o que eu peço para o meu pai, porque se for em detrimento ao meu irmão, não vai ficar bem. Né? Pai é pai para todos, né? E isso então já nos eleva a um outro padrão de pensamento, né? Se é nosso, então a gente começa a fazer os primeiros exercícios a respeito da verdade de cada um, né? Que a minha não é a mesma da Lina, não é a mesma da Marisa, e a gente começa então a fazer o primeiro exercício da compreensão, né? De entender que todos nós somos irmãos, todos nós temos o mesmo Pai e precisamos passar então a respeitar a maneira como cada um, porque não existe dois seres encarnados ou espíritos que sejam iguais. Né? Mas será que essa falta de entendimento do Pai e do Pai Nosso, quer dizer, nós reconhecermos esse Pai e reconhecermos irmãos? Será que essa dificuldade que a gente tem de ver isso em Deus, né, não dificulta, talvez, não só o nosso entendimento, mas a nossa capacidade de ver a saída das coisas? Né? Porque se eu estou pedindo a alguém mecanicamente, porque se costuma dizer, vai lá e reza, meu. Do mesmo jeito que a gente fazia promessa, do mesmo jeito que a gente nem rezava. Né? Na Idade Média, você pagava alguém para rezar para você. Eram as preces pagas. Eu sou mais abastado, eu vou ter mais orações. Você é pobre, então só vai ter uma. Imagine. Então, já passamos por tudo isso. Será que hoje a gente consegue, nesse grande, né, nessa grande revolver de sentimentos e de noção de mundo que a gente está tendo, será que a gente já consegue parar por um momento
e dizer, puxa vida, o Pai é nosso e Ele faz por nós. Então, não adianta eu pedir aqui, infantilmente, alguma coisa contra alguém, por exemplo. Uhum. Não é? Sim. Que ainda Esse é o existe ponto. isso. Olha, fulano ali está tomando meu emprego. Olha, vai, sabe? Ô pai. Quer dizer, né, a gente joga... Talvez esse seja o ponto, né? Que fica tudo mais fácil quando a gente sai do sentimento das coisas materiais, né? Porque aí não tem mais esse, o meu irmão está tomando meu emprego, né? E a gente eleva, então, a oração a sentimentos mais espirituais, não existe mais, então, ali esses confrontos, né? O problema é que eu acho que, assim, a nobreza do sentimento, ela precisa ser exercitada nesse contraste mesmo. Eu quero para mim, mas não, eu vou deixar para ele, né? Só tem um pão aqui, mas nós somos 3, né? Eu tô com fome de um pão, mas eu vou ter que dividir por 3. E vou fazer isso com uma boa vontade. Vou passar fome juntos, 3, mas vamos ter um terço de pão, os 3. Para que lado que eu estou olhando? Né? Então, eu acho que isso é um exercício que a gente vai fazendo. No começo, a gente, não, é tudo meu. Se eu encontrei, vou esconder no armário para ninguém ver. E hoje, né, a gente vai passando o tempo, você vai falando, poxa, não, que adiantou eu ficar aqui sozinha com meu pão e todo mundo foi-se embora? Que graça tem? E a gente não perde nada em fazer pelo outro, né? Não, mas porque às vezes a gente diz, por que eu vou pedir para fulano? Claro. Aí que está o segredinho de Deus, né? Porque na hora que você divide, a alegria é tão grande que você se sente nutrido, que você se sente... Quantas vezes a gente não vai para um cinema comer pipoca com Coca-Cola e sai de lá mais feliz do que se tivesse tido o maior banquete do mundo, né? Então, o que é isso que está nutrindo a gente? Essa energia que existe entre os relacionamentos, entre as pessoas, que tem que ser mais importante do que a comida, né? E tudo. Do e que se o material é ruim, porque eu sou bom, outro é ruim. Você não perde nada em ser bom, você não perde nada em vibrar amor pelo outro. Se o outro não vai fazer aquilo, passar adiante, pay it forward, o problema é dele. Mas o seu é de dar, já que você já pode dar, né? Porque às vezes a gente diz assim, não, mas fulano não merece. Quem somos nós para julgar quem merece ou não merece? Aí a gente esquece essa falta de relacionamento com o Pai. O Pai é nosso. E se eu não reconhecê-lo assim, eu não vou conseguir manter esse diálogo. Eu vou ficar sempre falando para baixo. E eu acho que é aí que entra o santificado, seja o seu nome, né? Porque a gente só vai santificar o nome de Deus no momento que a gente estiver ali colocando a mão na massa mesmo, fazendo as coisas, porque assim, como a gente comentou aqui, as coisas, esperando que as coisas sejam feitas por nós, não vai ser o caminho. Nós vamos ter que fazer aquilo que nos cabe. A nossa parte nós vamos ter que fazer, não é? A pedra que a gente consegue tirar do caminho, nós vamos ter que tirar. Então, esse santificar, de agir no dia a dia, de fazer o melhor que a gente pode. Aí a gente fala que você falou lá no que está a boa ação, que está lá no Livro dos Espíritos, é a melhor prece. Né? Então, acho que não tem outra forma de santificar o nome de Deus a não ser sendo o melhor que nós somos. Sim. E aí, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que ele quer dizer com venha o teu reino, Mar? Venha a nós o reino maior, o reino que nos pertence, né? O reino ao qual nós pertencemos. Porque quando a gente faz prece, a gente louva, a gente agradece. Sobe. É assim que é para fazer, né? Louvar, agradecer. Mas quando você começa até a dar uma aula no Centro Espírita sobre prece, e você diz, não, você tem que louvar, agradecer, pedir, agradecer e pedir, né? Mas a gente pensa assim, louvar o quê? Louvar é esse reconhecimento, como a gente estava falando, né? E quando a gente reconhece Ele é o Pai, a gente já se reconhece como filho. Então a gente já agradece a isso. Puxa vida, eu tenho alguém por mim. E eu quero pedir a esse alguém que pode mais do que eu, que me atenda nas minhas necessidades. Né? Esse é o venha a mim o teu reino.
vem esse teu reino de luz que vai me ajudar a passar pela minha necessidade, vai me ajudar a aplacar as minhas dores, mas de uma forma que eu compreenda o porquê dessas dores, né? Vivendo a bem-aventurança de Jesus, né? Bem-aventurados aflitos, né? Porque serão consolados. Sim. Todos seremos consolados. Basta a gente achar a porta do consolo. Mas às vezes a gente exige não consolo, a gente exige a cura, a gente exige o dinheiro, a gente quer a coisa pronta, a gente não quer construir. Né? Então, quando a gente reconhece o Pai e pede que venha a nós o reino, é que venha esse reino de amor, que a gente aprenda, né, a exercitar, eu acho. Né? Essa parte do louvor também tem muito a ver com o Pai Nosso que estais no céu. Né? Esse estais no céu é a referência que a gente tem com relação ao louvor. Né? Que, assim, Jesus é o exemplo perfeito, que veio à Terra e em todo momento louvou o Pai. Né? Em todos os seus atos, na sua benevolência com todos nós. É isso que a gente, quando pensa, Pai Nosso que estais no céu, é exatamente o que a gente está reconhecendo, né? O Criador, aquele que nos deu vida, aquele que criou tudo que conhecemos. Porque a gente busca, às vezes, desculpe, a solução na Terra de coisas que são do mundo espiritual. Então, para a gente resolver algumas coisas aqui, a gente precisa agir como espírito. Né? Então, quando a gente esquece que é espírito, a gente pensa que somos, né, só encarnados e a gente não consegue resolver. Eu vejo assim, nesse Venha o Teu Reino, eu vejo toda a evolução do ser, sabe? Porque eu acho assim, quando a gente faz a nossa parte de se elevar, a hora que você fala Pai, né? Aí acontece o quê? Vem a resposta, né? O Pai responde. E o Pai responde para a gente através de quem? Vai aparecer Deus aqui? Não, já sabemos que não. Mas vai aparecer quem? Vai aparecer o Márcio, vai aparecer a Marisa na minha vida. Vai aparecer alguém que vai me ajudar. Vai aparecer um livro que, de repente, do nada, cai na minha mão. Vai aparecer um post no Facebook, alguma coisa que eu olho aquilo e falo, nossa, me tocou de uma forma que... Né? Então, o Pai, ele vai se manifestar nas nossas vidas como? Como que esse reino vai chegar para a gente? Né? Então, eu gosto de comparar com a eletricidade. Né? A eletricidade que sai da usina, sai lá de Deus. Se eu plugar direto nele, o que acontece comigo? Que sou nada. De nada passo a menos nada. Né? Mas se aquilo vai se graduando, né? E a eletricidade que sai da usina vem passando por transformadores para chegar numa voltagem até chegar na minha casa que acende uma luz sem estourar nada, sem estourar as máquinas, sem estourar as lâmpadas. E comigo a mesma coisa. Né? Se eu tentar entender o que Jesus entende, é tanto conhecimento, é tanto amor, é tanta coisa que claro, meu cérebro não vai aguentar. Vai dar um curto-circuito. Não vou entender, vai ter muita coisa que... Né? E se eu ver tudo aquilo que ele sabe, imagina o que eu vou fazer com aquilo. Vou ficar louca. Né? Com tanto... Então, acho que as coisas vão se graduando para a gente e a espiritualidade também vai se graduando para a gente, para aquilo que a gente tem capacidade de entender, para aquilo que a gente tem capacidade de absorver e fazer alguma coisa nesse momento. Né? Então, acho que entender o nosso momento evolutivo é entender quem somos, né? Chegar de volta para nós, olhar para nós e falar assim, bom, é isso que eu sou, é isso que eu consigo, é isso que eu sei fazer. Então, eu vou fazer isso que eu consigo, eu preciso fazer o meu melhor, dar o meu melhor, para conseguir evoluir e chegar para a próxima lição. Né? Então, esse reino vai estar constantemente sendo o quê? Cada vez mais alto, conforme a nossa evolução vai melhorando. Né? E é importante a gente lembrar que cada um, no seu momento evolutivo, né, a importância que cada um de nós tem, porque todos nós contribuímos, somos co-criadores no reino do nosso Pai, né? E cada um no seu estágio, cada um tem a sua parcela a ceder, a dar, a contribuir, né, no estágio que está. Então, daquele que ainda não tem nenhum entendimento, ou um pouco de entendimento, até aquele que tem um pouquinho mais de entendimento, mas todos são necessários. Todos são. Né?
para que a gente possa juntos continuarmos evoluindo. E na hora que a gente tem esse entendimento, aí o seja feita a vossa vontade. Porque aí a gente consegue entender que se eu sei se eu me conheço, se eu sei a posição que eu estou, então seja feita a sua vontade, assim, tudo que está acontecendo comigo é porque fazia parte do script. Eu assinei lá e provavelmente um monte de gente assinou a promissória lá junto e a comigo, vai solução conseguir, vai fazer. daqueles problemas vão ser também de acordo com a vontade. Então, se eu não resolvi todo 100% como eu queria, é porque eu preciso viver com aqueles 50% que me cabe para poder ainda, sabe? Então, essa confiança de que existe essa certeza que a gente precisa ter para que a gente possa viver a vida de forma proveitosa, não é quando as coisas estão 100%, porque nunca vão estar. Não tem não ninguém. Aqui, não neste. Não tem, a gente pensa às vezes, não é porque fulano tem muito dinheiro, ou então, não, porque o outro não tem, então ele não tem problema, né? Então, não é questão. A matéria, nesse ponto, ela só está aqui para compor. O importante mesmo é o que a gente sente em relação a essa vida material. É como a gente olha, né? O olhar que a gente dá a cada coisa positiva que acontece e a cada coisa negativa, né? A maneira como a gente compreende, tenha paciência. Isso que o Chico sempre dizia para a gente, né? Tudo passa. O bolo. Tudo passa. Né? Tudo passa. Esse tudo passa não é para a gente ficar numa posição passiva, sentado, esperando que tudo vai passar. Tudo passa e que os momentos difíceis irão passar. Mas sim, temos que dar a nossa contribuição, temos que fazer a nossa parte, né? Para que a gente consiga continuar caminhando. E Emmanuel ainda, no momento que ele estava muito feliz, Emmanuel também dizia para ele, olha, isso também vai passar, né? Mas eu acho que entender esse processo e louvar esse processo, né? E entender que isso faz parte do nosso crescimento. Quando cai a ficha, tudo fica mais fácil. Fala assim, caramba, tinha o nome no cartório para esse negócio, então eu vou resolver logo. O que é que eu tenho que fazer? O que você quer que eu faça, né? Dá uma de Paulo. Vamos arregaçar as mangas. Fala aí o que você quer que eu faça. E esperar, e tem que ouvir, tem que ouvir, porque a hora que a gente pergunta, a resposta vem. Né? Entra lá na cidade, alguém vai chegar lá para ti. Né? O seu próximo passo vai ser dito, você vai conseguir receber esse próximo passo. Não queira saber tudo de uma vez. Porque senão você vai ficar parado, né? E você não vai conseguir, você vai falar, não, eu nunca vou conseguir fazer isso. Faz aquilo que dá hoje. E toda vez que a gente observa, né, o reino da natureza, isso a Meimei trouxe no livro, né, Pai Nosso, onde a gente para e pensa, as formigas trabalhando, né, a maneira como elas trabalham todas juntas, né, as abelhas, né, e cada um contribuindo, seja com mel, seja a larva que depois vai trazer então o tecido, né, o algodão para a gente, a seda, né, todos então no reino da natureza todos contribuem, né, para esse reino do nosso Pai, né? E nós também, cada um na sua posição, sejamos nós ainda na posição agora já de encarnados e fazendo uso do livre-arbítrio, sejamos abelhas, formigas ou tigres e leões. Independente do nosso estágio, cada um tem a sua importância na contribuição. É por isso que eu acho que é muito fácil a gente entender se seja feita à vontade, se a gente aceita isso, né, como lei da vida, é a vontade do Pai que vai sempre reinar, a vontade em termos do que é bom para nós. Então, a gente vai sempre eleger uma coisa que tem que ser, acho que o nosso guia, né, de agora por diante, mais do que nunca, é o respeito. Que a partir do momento que você respeita, você tem compaixão, você tem compreensão, você ama, isso faz parte do sentimento de amor, né? São faces do amor. Então, quando você respeita o outro, esteja ele certo aos seus olhos ou errado, você termina não se afligindo tanto. Quando alguém comete alguma coisa que você condena, você é que se intoxica
com aquele sentimento de raiva, de agonia, porque não aconteceu, porque não foi preso, porque não foi solto, porque, sabe? Mas quando você olha a situação e sabe que está tudo dentro dos conformes de alguma estrutura maior que não dá para a gente, nesse momento, conceber, a gente termina acalmando o coração. E isso acontece desde dentro de casa até o que acontece na rua. Porque você consegue ver as pessoas que te rodeiam realmente como esses irmãos que compõem agora o seu cenário de vida. É a sua família, é o seu trabalho, é no centro espírita, é na rua. Então, você vai vendo que as coisas não vão ser nunca exatamente como você pensa, porque nós não pensamos nada direito. Nosso pensamento ainda é bem pequeno em relação à grandiosidade da vida, né? A gente vê, é como se visse assim pelo olho mágico, aquele pedacinho. E a coisa é mais ampla do que a gente imagina. Então, quando a gente respeita o limite do outro, a extravagância do outro, a crueldade do outro, a gente se acalma. E consegue trazer para nós a lição. Eu não quero ser assim, eu queria ser assim. A gente começa a trazer para si as coisas que realmente são boas para a gente ter como aquisição, sem precisar condenar o outro. Né? O outro está na posição que ele sabe. Aí vocês, puxa, graças a Deus, eu não mato, eu não pego mais revólver. Eu pego esse de ver a temperatura aqui. É legal isso. E isso que você falou agora, Madu, de olhar de ver no olho mágico, me lembrou o texto de Emmanuel, que ele fala que a mente é espelho da vida em toda parte. Quer dizer, se a minha mente é do tamanho de um espelhinho piquititico, é isso que eu vou conseguir enxergar. Né? E não adianta que pode o mundo inteiro me falar, pode Deus me falar que a visão é maior, que existe mais do que isso, que o que eu vou conseguir enxergar é o meu espelhinho. Né? E tem que ser na terra e no céu. Acho que isso me lembra também as dimensões da vida. Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero conforto. O que você quer? Eu quero conforto, eu quero uma casa boa, eu quero ter comida, eu quero ter carro, eu quero ter um trabalho bom. Não me importa de trabalhar das 8 às 5, não. Né? Mas que tenha meu fim de semana livre, que eu tenha a noite livre, não é assim? Agora, o espírito, o que é que você falou nessa palestra? O que o espírito quer? 100% dele não estão se importando quer conforto, né? Quer sombra e água fresca. E o espírito quer o quê? Ele quer serviço, ele quer evoluir mais rápido, ele quer oportunidade, ele quer desafio, ele quer, não, vamos lá, eu vou dar conta, eu vou conseguir fazer, pode mandar todos os dores aí que eu dou conta. Aí a hora que chega aqui, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, não vai dar, vou deixar para a próxima encarnação. Nós somos mestres falar isso, nós somos. Nessa encarnação não vai dar, não. Vai ter que ficar para a próxima. E uma colinha de Meimei mandou para a gente aqui no Pai Nosso. Né? Estejamos convictos de que, se cada um de nós cumprir a obrigação que lhe compete no plano do eterno bem, oferecendo a cada dia o melhor que pudermos, nós estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai Celestial. Então, se a gente quiser saber qual a vontade do Pai, é essa, faça o melhor que puder. Né? Sempre assim, quando seu coração estiver livre de impedimento, você dizia, olha, essa fala foi boa, essa atitude foi boa. Né? Mas quando aquilo também lhe der aquela satisfação mórbida, é porque você pisou na bola. Né? Porque às vezes escapa, né? Escapa, o diabinho vem, quando você vê, já foi. Pois é, e aí quando a gente pedindo o pão nosso, né? A gente pede o pão nosso de cada dia dos hoje. Mas aí você pensa o quê? No pão, no brioche, no croissant, no requeijão, na geleia, né? Você não pensa que a lição de hoje, né? Você não pensa aquela pessoa difícil. Será que não é o pão que eu tenho que trabalhar hoje? Aquele irmão que... O alimento da alma. O alimento da alma. Como é que eu vou aprender a perdoar se ninguém me machuca? A gente tem que haver o confronto, não tem jeito. Não adianta se esconder das pessoas. Por isso que eu acho boa essa época de pandemia, assim, que vira e mexe. Eu estava conversando com a Suzana aí. Vai ter que ter um jeito das pessoas se encontrarem. Não tem jeito. E a gente precisa se olhar mais perto, assim, né? E essa pandemia está mostrando para a gente que a gente tem capacidade de lidar com um pão cada vez maior. Não, e já pensou você dizer assim, olha, puxa, eu estou não estou no isolamento social, mas
já vou à casa, por exemplo, do meu filho. Mas aí quando você chega lá, o pau quebra. Você diz assim, meu Deus, eu passei esse tempo todo sem vir aqui. Bastou a família se encontrar. Olha como nós... Aí a As gente diferenças. nota. Mas quando a coisa fica muito corriqueira, a gente não nota muito. Né? Não é legal, hein? É isso. Eu acho o processo educativo divino a coisa melhor da vida. E isso prova quanta necessidade a gente tem de estar junto mesmo, né? Porque passar muito tempo junto, quando junto, o pau come porque foi muito tempo sem poder discutir. Eu estava pensando assim, colocar as opiniões para fora. Tem um grupo aqui no centro que está sendo maravilhoso, porque temos mais de 4 meses que estamos juntos aqui, né? Quase que diariamente, e ainda não saiu, né? Só o tiro do termômetro. Do termômetro, está tudo ok, né? Que bom. E é esse dia a dia, né? O pão do dia a dia. Não adianta você querer o pão do mês todo, não dá conta, né? Jesus, assim, de uma sabedoria, cada vez que a gente estuda e tenta entender, e tenta sentir, né? Tentar alinhar o nosso sentimento com o dele, cada vez mais a coisa vai se abrindo, você vai ficando, a gente vai se encantando cada vez mais. Então, acho que... isso que você está dizendo, né, Lina, o quanto é importante a gente, ao lembrar, ao ter o sentimento, quando pedimos na oração o pão nosso, que a gente tenha a percepção, né, não só do pão, do alimento, da casa, do abrigo, da onde você vai dormir à noite, mas esse pão que é essa conexão espiritual, que a gente se lembre, né, da parte do espírito, que Deus também nos deu o pão com relação a esses entendimentos, né, a eternidade da vida, ao nosso caminho evolutivo, que estamos aqui para evoluir, né, que a gente tenha paciência com as dificuldades, porque as dificuldades é que nos ensinam. Então é esse pão também que acho que a gente tem que lembrar ao orar. Quando a gente pede, né? O pão nosso, dai-me hoje o pão nosso de cada dia. Quer dizer que esse pão é a potência da alma, né? Está em nós, está nos alimentando, mas a gente precisa correr para ele. Mas às vezes o pão que a gente quer, que está na mente, como a Lina falou, o pensamento que a gente está colocando força, são em coisas que são ainda pequenas em relação ao sentimento. A gente pensa que o sentimento tem que vir depois. Se o sentimento vier antes, ele vai sustentar toda a nossa parte material, seja ela como seja, né? Seja ela com muita coisa, com pouca coisa, com dificuldade, com dor, mas se as potências da alma estão despertas, estão ali para nos sustentar, tudo a gente vai aguentar. Por isso que a gente vê pessoas vivendo situações que dizem, meu Deus, como é que fulano consegue? Como é, né? Se eu estivesse no lugar dela, estaria destroçada, mas ela tem um reforço espiritual que está na alma, né? Nesse alimento do dia a dia, né? Dos dias todos da vida. E uma vez nutrido, vem a questão do perdão. Nutriu o coração, vai ter que perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, essa parte eu acho mais difícil de dizer. Mas a gente diz que a gente não é bom. Mas é a parte que sempre dá vontade, né? Na segunda dizer, né? Perdoa as nossas dívidas enquanto eu ainda tento perdoar. Mas normalmente a gente procura fazer. Mas, sim, não, tem gente que eu aprendi uma vez com Lina, assim, perdoa as nossas dívidas na proporção que eu perdoo, eu quase corri. Vixe, Maria, na proporção que eu tenho perdoado os meus. Não pode. Tem que ser, né? Essa chega, a gente fica assim, ai, Jesus. E acho que Jesus coloca assim, olha só, ele coloca, primeiro a gente pede perdão ao Pai, né? Como se o Pai precisasse perdoar a gente. Deus não sei, assim, como é que a gente vai conseguir magoar Deus ou causar Deus algum dano? Mas ele coloca para a gente o quê? Pede perdão primeiro. Né? Pede perdão a Deus, não. Pede perdão a quem está do teu lado. Pede perdão àquele que está te ferindo, porque ele está ferido. E pode ser que você tenha tido alguma coisa a ver com essa ferida dele, com essa dor dele. Né? E se não foi você, alguém foi.
Né? E se a gente não tiver essa ideia de que nós todos somos um, que nós todos somos unidos, que se ele está ferido, eu também estou ferida, se eu não tiver esse olhar, né? Então que humanidade é essa? Então, estamos ainda na animalidade, em que eu estou com fome, então eu mato aquilo que eu... Né? O próximo animalzinho que passa é minha comida, não é meu irmão. Se o outro está sofrendo, tem que me atingir. Né? E pessoas que machucam, elas machucam porque estão feridas. A gente sempre esquece isso. Né? E se ela está ferida, e se eu tenho alguma coisa a ver com isso, eu posso não ter nem a ver com a ferida, mas posso ter a ver com a solução, posso ter a ver com a cura. Né? Eu posso ser alguém que vai olhar para aquilo de uma forma diferente. Por que não? Se não começar comigo, vai começar com quem? Né? E acho que essa é a responsabilidade que Paulo tinha. Eu vou arregaçar as mangas, o que é que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? E ele saiu pelo mundo fazendo o quê? O melhor que ele podia fazer. Né? Trazendo essa palavra de Jesus, que era um evangelho completamente livre de rituais, livre de pagamento, livre de... Todo o dinheiro que ele pediu, muitas doações, mas foi tudo para a igreja de Jerusalém, para ela ser livre. Para ela ser livre dos dogmas, para ela ser livre dos rituais. Então, ele pagou com a própria vida, né? E com o seu próprio nome, pela liberdade do evangelho. De você não ter mais que seguir nada, né? Independente de nada, a única coisa que você tem que fazer é amar. Essa situação que você descreveu do Paulo me veio aqui à mente, né? Que Paulo, ele sempre amou a Deus, né? Enquanto junto aos judeus, né? Ele sempre louvou e amou a Deus. Mas assim que ele entendeu Jesus, né? Ele largou as suas armas, né, que era a pedra, na época se apedrejava as pessoas, tal, para ter como arma o amor, para chegar ao mesmo fim, que é Deus, né, louvando a Deus. Mas aí Jesus trouxe ensinamento, amai-vos uns aos outros. E Paulo rapidamente compreendeu isso e passou então a usar dessas armas do amor, né, do fazer o bem, do perdoar, porque a gente só consegue perdoar com amor, senão fica difícil, né, chegar num ponto. Eu acho que toda vez que a gente falasse sobre isso, a gente ia lembrar disso, do maior mandamento, amar a Deus, né, por todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, essa ligação. Então, se eu peço a Deus que me perdoe, é porque eu já perdoo meus irmãos. E é isso que vai me fazer mostrar a Deus o meu amor. Porque se eu perdoo ao meu irmão, eu estou no primeiro mandamento, no mandamento maior, que é amar a Deus. Então, perdoar, como Lina disse, não precisa ter perdão, porque você só ama. Né? Jesus só amava, ele não precisava perdoar. Imagina que mundo estaríamos vivendo hoje, né, se a gente já tivesse aprendido a perdoar. Não é verdade? Né? Porque todos os males que nós mesmos somos os causadores, né, eles continuam se repetindo pela falta do nosso perdão. Porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você. Então, se você perdoa, não importa se o outro não aceita o perdão, não importa como é. Importa que você está livre do peso, né? Do peso que você carregava como dor. Agora você carrega como consolo. Né? Amar ao outro também depende do outro te amar. Né? Você só ama e acabou. Ah, mas fulano é meio assim. É um problema dele com Deus. O meu com Deus está resolvido. E aí tem as tentações, né? Que são as fraquezas de nós mesmos, porque você não perdoa, né? Perdoa mais ou menos, perdoa metade. Mas as escolhas que nós fazemos vão criando para nós certas tendências, né? As escolhas que nós vamos fazendo vida após vida vão criando em nós tendências que vão fortalecendo o quê? Ou o meu lado fraco, né? Os meus vícios, ao meu lado raivoso, ao meu lado colérico, ao meu lado impaciente,
E vai se manifestando isso sempre. Essas são as nossas tentações. Não é o chocolate, não é o... A tentação sou eu. As fraquezas que estão dentro de mim. Um velho sábio da antiguidade, que eu não me lembro qual é, ele definia a tentação como um animal que lhe perseguisse, né? E você corria dele, corria e ele te perseguia, mas dentro de você estava doido que ele te alcançasse. Isso é a tentação. Você Ninguém é pede tentado no que não gosta. No que não gosta. Então, toda tentação que a gente sofre é alguma fraqueza que possuímos e que, se ela não tiver a tentação para nos lembrar que ela ainda está ali, a gente não se cura daquilo, né? Então, é preciso que a tentação exista, porque na hora que não mais a tentação lhe fizer efeito, acabou essa tentação. Não precisa você jogar ela fora, ela simplesmente não te alcança. Nunca mais. Né? Você já saiu de cedo. Nesse ponto, acho que não precisamos mais encarnar. Não é? Mas as chagas na nossa alma são muitas, né? Nós nos destruímos de muitas maneiras ao longo das existências. Então, tem coisas que eu falo, às vezes, eu sinto nas pessoas, por exemplo, viciosas, seja lá que vício seja, né? De sexo, de drogas, álcool, que seja, que são chagas tão profundas que elas demoram, às vezes, numa vida, de conseguir sanar aquilo, né? Então, às vezes, quando alguém vicioso supera algum vício assim rapidamente, você diz, puxa, fulano está ótimo. É porque, às vezes, está na encarnação que ela já estava, tá? Mas existem, assim, isso não é só para os vícios, seja ele qualquer outra imperfeição que a gente carregue, não é como essa capacidade de amar, a gente vem tentando e praticando e falando, que é para poder esse exercício ir despertando, né, as nossas virtudes e as virtudes conseguirem dar um equilíbrio nessas nossas chagas. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Por isso que a gente não deve julgar, porque se não estamos mais lá, já estivemos. Já estivemos, com certeza. Com certeza. E é só pisar no calo certo que a gente volta. Que consegue. E livrar-nos do mal. Né? E o mal existe, então? Obsession? O mal existe? Não existe o mal. Não, o que é o mal? O mal é a falta do bem. Né? Essa ausência ainda, essa ausência, né? que ainda existe em nós, essa parte que a gente ignora, porque a gente não sabe mesmo, não passamos ainda. E o outro irmão doente nos alcança justamente porque a gente tem semelhança de ideias, de sentimentos, né? Então é por isso que somos alcançados, né? Sim. Na hora que a gente vai trabalhando mais as potências da alma do que as deficiências, aí a gente termina se ajudando e ajudando o pessoal né, que vem, às vezes, com aquela ferocidade. Por isso que a gente nunca faz nada por nós somente. Quando a gente chega no centro espírita, eu queria uma ajuda, estou assim, estou assado, estou sentindo isso, sentindo aquilo. Pode crer que o carro veio cheio das pessoas que estão conosco. Porque nós atraímos pelo amor e atraímos pela dor. Então, é bom que a gente, né? Tanto que a gente tem, às vezes, dificuldade de pedir ajuda quando estamos nesses processos, né? Então, é bom quando a gente diz, puxa, me livra desse mal, e a gente realmente ouve alguma coisa que pode ser feita, né, para realmente aquela força negativa conseguir ser controlada, porque uma vez que a gente controla o negativo em nós, aquilo irradia da mesma forma que o negativo estava irradiando, a luz também está. E tudo que está em volta, às vezes, vai na onda nossa, né? Assim como a gente, um com o outro, a gente consegue ir se destruindo, a gente pode se construindo também. E Deus é sábio, Ele quer que a gente faça isso assim, sério. Pode uma coisa dessa? Uma coisa que eu sempre coloco na minha mente, assim, que vós sois deuses
Quer dizer, você vai ter que trabalhar, vai ter que servir, vai ter que arregaçar as mangas e fazer a mesma coisa que eu faço. E mais, não é só assim você vai ter esse poder. Você vai ter que servir o mesmo tanto ou mais. Sim. Não, e aquele que está, às vezes, bem para baixo, já pensou você ouvir isso? Você está lá só, né, com a turma do vamos destruir. Aí alguém chega no seu ouvido e diz, você é um Deus, você tem luz, você brilha. A gente nem quer ouvir aquilo, a gente acha, vai contar essa piada outra, eu estou aqui bem, porque quando estávamos fazendo muita autodestruição e destruição ali, a gente achava aquilo certo, bom, né? A gente olha pela história, né? Que as pessoas achavam que o certo era realmente, vou lá, eu quero aquilo que é dele, eu vou lá, mato ele e pego, né? O que é a inveja, a força da inveja que às vezes impera em nós, né? É você não querer ser como o outro, você quer ser o outro. Então, você quer que o outro desapareça para você ser. Uhum. Por isso que a inveja é um processo também danoso, como o orgulho, Destrutivo. né? Destrutivo. Então, tudo que a gente carrega, se a gente olhar para a nossa bagagem interna, a gente vai identificando, basta querer. É que às vezes a gente não quer olhar. Quem quer? Tá doido? Às vezes, sempre. Gente, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Nem olhamos ali se o pessoal... Eu não enxergo aqui, gente, a idade já alcançou minha vista. Então, o pessoal vai achar que a gente só fala de prece. É porque é prece parte 1, 2, 3, 5, 10, 50. Até aprender. Até a gente aprender. Até a gente aprender. Mas então... A minha questão sempre, como é que eu sei que eu estou no caminho que eu tenho que estar? Como é que eu sei que eu estou fazendo tudo que eu tenho que fazer? Eu sou muito sincero, eu aprendi. Então, a pergunta é, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que eu estou fazendo as coisas certas? Marisa. Olha, ela estava perguntando, aí eu vi meio aqui mandar uma colinha assim. Né? Que dizer de um homem que pedisse socorro contra o incêndio, lançando gasolina à fogueira? Então, como eu vou saber se eu estou no caminho certo? Estou jogando água ou gasolina? Eu estou jogando água ou gasolina? O que é que eu estou buscando? Agora, é isso. Mas quando a gente vai buscar a solução, a gente tem que saber que ela não vai vir na mesma rapidez que veio quando a gente buscou o erro. Primeiro, porque às vezes o erro não é nem desta vida, a gente não consegue identificar. A gente até diz assim, puxa, mas eu sou tão bonzinho, não faço mal a ninguém, fico na minha. Às vezes esse na minha é que faz com que a gente fique meio cego. Deixa eu ficar mais com os outros para ver se eu me identifico no meio, entendeu? Então, a gente tem que ter, primeiro de tudo, uma coisa, é fé. Não fé cega, né? A fé da confiança. Né? O Pai que está lá. Poxa, eu sei que é. Eu sei que Ele está e que Ele olha por mim. Eu sei que está tudo sobre a égide de uma força que é do amor. Então, tudo que eu olhar ao meu redor que for mal, destruição, isso é só uma ilusão, isso é só temporário. Daqui a pouco isso acaba. O que é que eu posso fazer por mim nesse momento? Uma das coisas maravilhosas que você fez hoje foi estar aqui, jogando né? Lançando essa sua dificuldade. Não é? Às vezes a gente pensa assim, para que eu preciso ir lá? Não, eu posso. Mas às vezes a gente não pode sozinho. Às vezes a gente tem que ir num reduto que só trata daquilo. Né? Aqui a gente só trata disso. Então aqui a gente se sente, e também é mais fácil, dos espíritos estarem mais perto da gente. Então hoje eu tenho certeza que hoje, quando você fizer as suas reflexões, você pode até pegar alguma coisa e ouvir de novo e fazer a sua prece, né, dirigida ao Pai, Pai Nosso, mas faça naquela outra certeza. Ele é nosso. Puxa, ele é de todo mundo, é meu também. Então, vamos nessa. Venha a nós o teu reino. Eu preciso de você. Né? Mas é sempre bom assim a gente fazer as nossos pedidos, né, a Deus, da mesma forma que a gente
faz a reverência, o reconhecimento. A gente diz Pai Nosso, né? Então, a gente pede também por nós. Eu quero pedir e agradecer por nós, pedir pela minha necessidade e a necessidade dos meus irmãos, conhecidos e desconhecidos, meus irmãos de humanidade. Que as necessidades de todos nós possam ser direcionadas da melhor maneira possível. E dar a nós a confiança infinita de que dentro das possibilidades reencarnatórias de cada um, tudo será realizado. Tudo, absolutamente tudo. Então, qualquer coisa na minha vida que continue difícil, é uma dificuldade que eu preciso viver. Né? Porque a gente vai viver, às vezes a dificuldade não é... Muita gente vive uma dificuldade individual, uma doença, por exemplo. Está na pessoa, então a dificuldade é dela. Às vezes é familiar, às vezes é mundial, às vezes é no trabalho, às vezes... Né? Qualquer coisa que você sinta que doa, aquilo faz parte de um grande aprendizado. Puxa vida, o que é isso que me perdi? Se estiver muito feliz, contenha-se, porque a euforia às vezes nos ilude. A gente pensa que está tudo resolvido. Ai, que dia bom eu tive, parecendo que o outro também será. Então a gente tem que lembrar assim, o Pai é de amor. O Pai é infinitamente bom e justo e tudo sabe sobre mim. Então, hoje é o dia que eu vou viver, amanhã será outro. E na escola da vida, cada dia é uma lição. Eu estou muito abençoada. Eu gosto de agradecer muito. Eu acho tudo que Ah, Eu acho não, que mas tá. uma coisa que Marisa me fala também faça aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Né? Mas você fala isso para mim. E eu acho que isso é um guia assim, que ele deixou para gente, porque nem sempre a resposta é sempre diferente. Né? Os momentos são diferentes, as respostas são diferentes. E se a gente, naquele momento, se concentra mesmo, se eleva, busca uma inspiração e pergunta o que é que eu gostaria que fosse feito para mim agora, nesse momento. Eu acho que isso traz para mim, traz muita paz no coração. Assim, porque... E a sua paz não depende de nada ao seu retorno. Ah, não, mas é porque a minha família é assim, porque a minha casa é assim, porque eu não tenho trabalho. Nada de fora depende para que você esteja bem. Você pode estar no meio do caos e se sentir super bem, não esnobando ou menosprezando a situação. É apenas vivenciando um estado de alma que vai melhorar o que está fora de você. Às vezes a gente se contamina com o que está fora e não consegue trabalhar, né? E também o Pai precisa, né? Jesus precisa desses soldadinhos que na hora H mantém o sangue frio. Às vezes a gente é muita emoção. Então, na hora que eu ouço aquela notícia lá, eu vou logo... Qual é a minha reação? É logo matar o cara também. O cara matou. E matou mesmo, não valia nada. Então, eu me contamino com a parte nociva da vida. Mas quando eu olho aquilo e procuro o bem naquilo tudo, que tudo ali está certo. Ai, que coisa... Deixa eu analisar isso. A gente começa a viver a vontade do Pai, não é? Porque a gente precisa lembrar também que essa resposta que você está procurando, ela está na nossa consciência, né? Deus disse, né, que todas as leis divinas se encontram na nossa consciência, que elas são instintivas. E o Santo Agostinho ajudou no Livro dos Espíritos, dando um exercício que ele faz toda noite, exatamente dessa análise, né, de como foi o teu dia, com quem você teve, alguém ficou magoado com alguma coisa que você falou ou não. Se você magoou, você magoou por quê? O que está dentro de ti, né, que levou àquela ação? O que você então pode trabalhar dentro de ti mesmo, né, para numa próxima oportunidade, talvez agir um pouco diferente. Então, Santo Agostinho descreve isso no Livro dos Espíritos, dizendo que fazia essa análise toda noite, com todo mundo que ele teve durante o dia, quais foram as atitudes que ele entende que ele poderia melhorar um pouco, não é? E essas que ele poderia melhorar, o porquê? O que está dentro dele que fazia com que ele ainda agisse daquela maneira?
É como se a gente fosse ficando dia a dia consciente. Esse contato com Deus tem que provocar isso em nós. Cada vez que eu rezo um Pai Nosso, eu tenho mais consciência do que eu falo, da conexão que eu faço e do que aquilo vai causar. Não é mais aquela cegueira, Pai Nosso, que a gente chorava mais do que, parecendo que não. É aquela conversa mesmo. Cada vez que você fica mais consciente, você sente mais. O negócio é isso, a gente não fica frio, fica com mais sentimentos, fica mais molhadinho, sabe? Porque a falta do sentimento resseca a gente. Quando você se sentir encharcadinha assim, se tiver dificuldade disso, uma boa coisa que eu aconselho também, que é uma coisa besta, básica, mas sabe o que é? Assista filmes. Filmes que lhe levem a... filme bem triste, daquele que a família toda morreu, ou o filho foi raptado, aquele sofrimento, aquela doença. Pega assim no dia de sábado, um cara de filme assim no Netflix e começa assim, assiste uns 4. Enquanto você não estiver soluçando, sabe aquele choro de soluçar? Aquele é que encharca. Então, toda vez que você sentir aquela emoção, não precisa mais soluçar, né? Mas aquela sensação que dá, né? Os sentimentos revolvidos quando você vê uma tragédia, né? Porque tem gente que vê uma tragédia e não sente nada. É bem feito também, porque procurou aquilo. A pessoa vai sempre numa explicação lógica, mas quando a gente se encharca pelo sentimento que está passando por nós, menino. Evitando? Não, evite não, pode chorar, chore, mas não com pena de você. Chore para revolver a terra lá dentro. Porque passa uma pandemia, né, interna. Vamos resolver.